Então, o Lucas, assim, a gente até deixou os scouts aí na tela, só para a galera também ver um pouco dos números do jogo, né? Mas ontem, né, a gente percebeu um pouco dessa questão aí do Lucas, né? É, claro que tem aí uma questão do receio, né? Poxa, a gente fica feliz dele voltar, né? Cara, ele ficou muito tempo parado, tá sem ritmo nenhum de jogo, lógico. Vai ter um receio, né? Você, pô, tem uma lesão séria que às vezes você tá com aquela percepção, será que eu tô curado 100%? Que fica aquilo na cabeça, né? Na hora de você entrar numa dividida e tal. Ontem, em alguns momentos, deu a impressão que o Lucas estava muito com o freio de mão, né? Puxado. Teve até um passe que eu acho que uma hora, não sei se foi o Enzo, não lembro quem passou um tijolo para ele. E aí o Fernando até narrou na hora, falou assim: ó, ele não parece que ele tá bem. Eu falei, mas o passe foi uma tijolada também, né? Só que aí depois a gente vê alguns lances, mas eu acho que é um pouco até normal, né? E assim, a gente, claro, a gente fica preocupado aqui porque talvez o Lucas seja o único cara diferenciado, né? Um cara mais diferente aí do time, né? Só que quando a gente vê ali aquelas corridas mais leves dele, e ainda mais ele que tem aquela arrancada, bate um pouco aquela preocupação, né? Senna, eu humildemente eu vou discordar de você que, cara, o lance que mais me preocupou, que deixou assim, foi um lance que ele cai sentado e ele fica no chão justamente demorando para levantar, ou para não receber a bola, ou porque ele não ia conseguir levantar. Então, a limitação dele é dor. A única coisa que faz o jogador ter esse tipo de ação, ter esse tipo de defesa, é dor. Quando você sente muita dor, você acaba se protegendo em algum momento. Ele quer estar lá, ele quer voltar, só que a dor impossibilita. E, tipo, qualquer sinal de dor, tudo bem que, tipo, eu, você e o Renan, cada um tem o seu limiar da dor. Alguns aguentam mais, outros menos. A gente não sabe o tamanho da dor do Lucas, só que tá limitando. O meu ponto é, ele é muito grande, ele é muito bom, ele é muito querido. Só que essa, entre aspas, muleta que ele vai ter de não, está fora de forma, não, ele está sem confiança, acaba se a gente tomar uma porrada contra o Atlético Nacional e ele estiver em campo. Aí vão cobrar dele. Então, além de tudo isso, da vontade dele voltar e estar lá, eu acho que ele tem que ser honesto com ele mesmo. E ele sabe se ele consegue ou não. Ele sabe se a dor que ele está sentindo vai passar ou não. Cara, o jogador no fundo sai falando, mano, eu não consigo. Só que eu quero estar lá, eu vou tentar, só que isso acaba prejudicando ele mesmo. Então eu acho que ele tem que ser muito honesto e, e analisar mesmo. Cara, o Lucas ontem, mesmo voltando de lesão, não é no 30% do Lucas que voltou de lesão muscular um dia, sabe? Então eu acho que, tipo assim, ele tem que ter esse autocontrole em conseguir separar o tô mal de vou conseguir levar assim, porque, cara, não vai. O tamanho do esforço que o time do Atlético exige, pô, os caras muito forte, é muito rápido. Ele não vai conseguir jogar ele vai conseguir jogar meia boca no Brasileirão, em casa, contra do décimo para baixo, contra o Atlético Nacional e depois contra o Botafogo no sintético, se tomar a Deus passar, cara, é complicado. Então eu acho que ele tem que, é, ao invés de pisar no acelerador e tentar fazer com que isso passe, ele fazer uma autoanálise e ver, cara, não consigo. Eu fiquei preocupado com algumas coisas ontem, mas essa hora que ele cai no chão e fica sentado, meio que assim, demorando a levantar, porque a bola estava em volta dele, essa hora eu falei, puta, é dor. Foi a hora que Não ele tá. subiu de cabeça, Ilcinho? Ele subiu de cabeça com o cara e Ele caiu. sobe, cai em cima do joelho, ele ameaça pôr a mão, mas não põe. Talvez essa hora ele pensou, putz, vai doer. Só que não doeu. E aí ele já levanta e fiquei de joelho. Foi uma outra hora no canto, na lateral. Ele domina a bola de costa, gira, ele toca pro Ferreirinha e cai. Quando ele cai, ele senta e põe a mão no chão e fica. Quando ele fica, eu falei, puta, já passei por isso. É tipo assim, cara, tá doendo para levantar e ele tem que fazer um movimento. Não é tipo simplesmente dobra a perna e levanta rapidinho. Cara, é impressão minha, porque eu já passei por isso quando eu tava com o joelho ruim. Cara, não era o Lucas. Não era o Lucas que a gente conhece. Aquele Lucas veloz, agressivo, que dá o tapa e gira. E é bem no movimento característico dele, né? O de girar acelerando.
Então, cara, foi estranho, mas, de novo, tomara que seja só uma percepção errada da nossa parte, que ele fique bem o mais rápido possível. Cara, isso, assim, a gente fica tenso pelo seguinte, não pelo jogador, primeira coisa, né? Porque, assim, ainda tem uma parcela muito pequena que vai lá e culpa o jogador. Isso aí é coisa ridícula, né? Tem que ser muito idiota para fazer isso. Mas, assim, o jogador, ele quer voltar, ele quer jogar e tudo, quer ajudar. Mas me preocupa porque, assim, o São Paulo já errou em outros momentos, seja diagnóstico, seja tratamento, né? E eu imagino na cabeça do jogador como é que fica, porque ele vai seguir o que é falado para ele. Ó, você tem que fazer isso, você tem que se tratar assim, você tem que seguir dessa maneira. Aí o cara fica meses seguindo, quando vai voltar o cara sente, né, de repente. A gente tá falando aqui pelas imagens do jogo, tá? Ninguém tá cravando nada aqui. E pela experiência dos dois aqui de campo, né? Mas assim, era notório, né? Ontem todo mundo ficou preocupado, todo mundo ficou meio tenso com isso. E pelo histórico do São Paulo já ter errado em outros momentos com outros jogadores, a gente fica preocupado, porque ele é um cara diferenciado desse time. Ele é um cara que a gente precisa muito. E ontem, na hora que ele entra, até falando um pouquinho da tática do jogo, né, para vocês aí, Renan e o Cinho, né? O São Paulo, devido a algumas questões de jogo, né? O São Paulo ficou muito acuado em alguns momentos, né? Era normal que o Nacional viesse para cima, e tal, mas quando entra o Lucas, a gente falou, porra, vai dar um desafogo. Agora, pelo menos mesmo que seja 20 minutos, meia hora, o Lucas vai dar aquelas arrancadas, se ele tá clinicamente recuperado, vai dar um desafogo. E não foi o que aconteceu, né? Aí a gente começou a ficar meio tenso, porque o São Paulo continuou acuado e parecia que tinha um a menos em campo, né, Renan? Foi a impressão que passou mesmo, Senna. Eu esperava, a minha opinião é a mesma, eu esperava essa mudança, porque o André definitivamente ele não estava. E pela circunstância do jogo, aqui não é uma crítica pro André. A bola não chegava da forma que se espera, ele não conseguia segurar, então ficou um jogador meio sem função ali. E quando entra o Lucas, eu imaginava exatamente isso, que em alguma escapada ali, alguma achada do Marcos Antônio poderia pegar o Lucas em condição de 1-1, de arrancar, de girar e arrancar, como o Wilson falou, mas isso não aconteceu em nenhum momento, pelo menos não que eu me lembre, e muito por causa disso. A limitação dos movimentos do Lucas. O posicionamento que ele normalmente tem, o que a gente está acostumado a ele ver, para receber, girar e arrancar em velocidade. Não teve oportunidade nenhuma disso. A forma de pressionar. Esse lance que o Wilson falou, sinceramente, eu não tô lembrado. Eu não tô lembrado, mas pela descrição do Wilson é muito característica disso mesmo. Eu vivi isso com o pubis, não foi com o joelho, foi com o pubis. Você não digo que você se esconde do jogo, mas você não quer receber para não ter que passar de novo, para não ter que dar opção, sabe? É um negócio estranho. É porque é muita dor. Isso aconteceu comigo também, mas foi no pubis, né? E o que eu esperava que acontecesse no jogo não aconteceu em momento nenhum com a entrada do Lucas, tampouco depois com a entrada do Ferreirinha também, que entrou no lugar do Luciano, né? Foi menos tempo, mas também não aconteceu. Isso tudo, Senna, não me preocupa muito do ponto de vista tático, né? As mudanças que a gente esperava. Eu acredito que no Morumbi será um jogo completamente diferente do São Paulo, sabe? Eu acredito que o São Paulo vai se impor e vai o que aconteceu lá aconteça aqui, contrário, sabe? O São Paulo propõe, o São Paulo pressione. Eu espero perdido, pelo amor de Deus. Eu espero isso, e com a entrada do Rodriguinho, cara, o Rodriguinho ele tá numa mobilidade, e apesar de eu ainda achar, e vou continuar falando toda vez que eu achar da questão física dele, né? Você vê os outros jogadores em campo e ele, né? Mas ele tá conseguindo se impor fisicamente. Ele toma uma bola do cara ali no meio do campo, mais ou menos, e arranca, daí o cara vai e faz uma falta nele, então ele está conseguindo se impor fisicamente. E a mobilidade e confiança. Quando o jogador está com confiança, o Wilson sabe muito bem disso. Ele vai para cima, ele distribui, ele aparece, ele quer a bola toda hora no pé dele. É o que está acontecendo com o Rodriguinho. E jogando em casa, você não pode deixar isso passar.
Você tem que ter esse jogador cheio de energia, de confiança, você tem que ter ele dentro do campo, né? Que pode ser, para nós, um diferencial aí, ali naquela rotação do meio de campo. Ontem aconteceu, de novo, o que eu tenho falado, uma coisa que preocupa o Ilcinho, que é o quê? O Marcos Antônio, teve uma hora que o Marcos Antônio e o Bobadilha, eles estavam à frente da linha da bola, e quem estava mais por trás, para receber a bola por trás, era o Rodriguinho. Isso preocupa o Ilcinho, e não só o Ilcinho, me preocupa também num possível contra-ataque, numa possível transição do adversário. Mas é a característica deles. Você também não pode quebrar isso daí. Eles têm que ter um pouco mais de atenção. Na minha opinião, o Marcos Antônio e o Bobadilha, a hora que foi um, o outro fica um pouco mais por trás. Porque, assim, você não pode... Agora é o segundo jogo, é o jogo definitivo. Você não pode correr risco, certo? Você tem que se impor, você tem que ser corajoso, mas você tem que ser o mínimo precavido para matar um contra-ataque. E ontem aconteceu isso também no segundo tempo. Mas, enfim, eu espero um jogo completamente diferente por parte do São Paulo, se impondo o tempo todo, propondo o jogo e pressionando o Atlético Nacional. Eles vão ter que sofrer aqui o que nós sofremos lá. E a gente fazendo gols, né? Não, sem dúvida. Ô, Senna, deixa eu falar uma coisa. A galera tá falando, voltando no Lucas, a galera tá falando que o próprio Lucas falou que não tava sentindo dor. Eu acho que nenhum jogador falaria numa entrevista pós-jogo, falou, eu tô fudido, morrendo de dor, tô sentindo. Aí teve mais um comentário falando assim, foi apenas o segundo jogo, calma. Cara, existe diferença entre mal fisicamente e 100% clinicamente, que movimentos que ele faria com uma certa leveza e velocidade, ao invés de fazer 10, ele faria 2, 3. Isso é mal fisicamente. A leveza dele, a velocidade de aceleração, o giro, isso tudo estaria ali, por 2 ou 3 vezes no máximo. E isso é o pós-lesão, recuperada. O que a gente se refere é aos movimentos principais dele, não estavam lá ontem. Ele tinha dificuldade em fazer. Essa dificuldade, e aí eu vou dar uma carteirada aqui, quer vocês gostem ou não, quem já teve lá dentro de campo, voltando de lesão, sabe que uma coisa é eu estar 100% clinicamente e mal fisicamente, eu estou bem com os meus movimentos, eu tenho talvez a mesma velocidade e aceleração, por 2, 3 vezes, aí eu afogo e canso. Isso é mal fisicamente. Agora, a limitação de movimento é claramente que ele não está bem clinicamente, mas o fato físico. Então, coisas que ele fazia girando em velocidade e força, ele não estava nem tentando fazer. Ele demorava a girar. Isso é o clínico. Então, outra, a gente não está cornetando, é que ficou talvez estranho. E isso é uma preocupação. A minha maior preocupação era essa. Eu acho que, como vocês, a hora que eu vi ele como opção junto com o Rodriguinho, eu falei, brilhamos. É uma triangulação do Marcos Antônio, ele faz um facão, os caras acham ele no passe longo, no ponto futuro, ele define o jogo para nós. Quando eu vi a primeira girada que ele estava na minha velocidade de aposentado, eu falei, menino, azedou. E aí, durante o jogo todo, ele ficou ali, olhando e tal. Eu falei, vixe Maria. Aí eu fiquei preocupado. Eu falei, pô, Veneno, aí você me complica. Mas, enfim, de novo, ele tem que ser honesto com ele mesmo, ele tem que fazer a autoavaliação e falar, eu acho que está além do desejado, além do tolerável. Porque tem dores, cara, atleta de alto rendimento não é pago para ser saudável, é pago para render em alto rendimento. A partir do momento que você consegue render com dor, choro é livre. Toma injeção, Voltaren, um Tandrilax e marcha. A partir do momento que você quer desempenhar e você tem uma limitação clínica física, aí, irmão, aí, por experiência, dá um passo atrás, fala, rapaziada, não dá, não consigo, não tô precisando do dinheiro, abre mão dos salários aí que eu tenho pela frente, eu opero, faço outro tratamento, procuro ajuda, alguma coisa. Mas jogar assim, ele vai acabar se prejudicando.